Deus seja sempre louvado. Título desta mensagem: o terrível pecado da idolatria. Prezados e queridos ouvintes, irmãos católicos, eu gostaria que você pegasse a Bíblia Católica. E você que não tem uma Bíblia Católica, por favor, preste atenção no texto que vou ler, porque é o livro de Baruque. Porque esse livro de Baruque só existe na Bíblia Católica. Pois esse livro de Baruque não tem na Bíblia usada pelos evangélicos. Se você procurar o livro de Baruque na Bíblia usada pelos evangélicos, você não vai encontrar esse livro de Baruque, até porque esse livro já existia há 200 anos antes de Jesus Cristo. Mas os hebreus, responsáveis pelo Antigo Testamento, rejeitavam esse livro por acharem que ele não tinha autenticidade. Então não é coisa dos evangélicos. Alguém pode dizer: os crentes não querem colocar o livro de Baruque na Bíblia deles. Não. Os evangélicos ou os crentes em Jesus Cristo não têm nenhuma culpa. Até porque os judeus, desde antes de Jesus Cristo, conheciam este livro e o rejeitavam como espúrio ou sem autenticidade. É um livro que só tem na Bíblia Católica. Na Bíblia Hebraica não tem, porque nós seguimos o cânon do livro hebreu. Nós não seguimos o cânon da Igreja Católica Apostólica Romana. Alguém pode perguntar: pregador, por que então o senhor vai ler o livro de Baruque? Porque tem palavras aqui que eu gostaria muito que os católicos tomassem conhecimento e que você que está ouvindo esta mensagem não se ofenda, por favor. Peguem a Bíblia Católica e abram no livro de Baruque, capítulo 6. Quero também vos fazer saber que essa Bíblia que vamos ler é uma edição pastoral. E essa edição pastoral da Igreja Católica foi auditada pela Sociedade Bíblica Católica Internacional e pela editora Paulos, uma das mais tradicionais e importantes editoras católicas. Toda literatura católica, quando ela é recomendada para os católicos, tem que ter os imprimatos, ou seja, o imprimato é uma chancela exigida de acordo com os estatutos internos da Igreja Romana. E sem os imprimatos, qualquer publicação católica sem o imprimato não é considerada autêntica para os católicos. Quando uma publicação católica tem os imprimatos, significa que essa publicação foi rigorosamente analisada pela Cúria Católica e pelo Vaticano, e é um livro aprovado e recomendado para a leitura dos católicos. Então, o imprimato está assinado por Dom Luciano Mendes de Almeida, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e traz até o artigo da Igreja Católica Apostólica Romana, que exige o imprimato para que os católicos possam, então, reler a literatura como verdadeira. Então, esse livro é aprovado pela diretoria católica para que os católicos leiam e obedeçam. Então, por isso, tenho toda a liberdade e aprovação para ler alguns versos do livro de Baruque, capítulo 6,
a partir do verso 1. Bendito o nome do Senhor. E diz assim: por causa dos pecados que vocês cometeram contra Deus e que estão sendo levados prisioneiros para a Babilônia, sob as ordens do rei deles, Nabucodonosor. Vocês chegarão à Babilônia e aí ficarão por muitos dias, um longo tempo, ou seja, durante 7 gerações. Depois disso, vou tirá-los daí em paz. E durante esse tempo, vocês verão na Babilônia deuses de prata, de ouro, de madeira, que costumam ser carregados nos ombros e provocam temor entre os pagãos. Cuidado para não ficarem vocês também parecendo com esses estrangeiros e nem se deixarem influenciar pelo temor desses deuses. E quando vocês virem as multidões ajoelhadas na frente e atrás deles, pensem dentro de si mesmos: é só a ti, Senhor, que devemos adorar. Pois o meu anjo estará sempre com vocês e ele pediria conta da vida de vocês. A língua desses deuses foi feita por um artista. Ela está coberta de prata ou de ouro. Santo é Deus, mas é de mentira e não pode falar. Como se faz uma moça que gosta de enfeites, pega um ouro, faz uma coroa para colocar na cabeça de seus deuses. De vez em quando, os sacerdotes, tendo tirado ouro e prata dos seus deuses para os seus próprios proveitos, dão até a prostituta de bordéis. Eles enfeitam com roupa como se fossem gente. E esses deuses de prata e de ouro, de madeira, mas eles não podem livrar-se da ferrugem nem do caruncho. Depois de tê-los vestido com roupas caras, são obrigados a limpar-lhes a cara por causa da poeira que o templo lhe caiu em cima. Um deus fica com o cetro na mão, como se fosse na região uma autoridade, mas não é capaz de destruir quem o ofende. Outro tem uma faca ou uma machadinha na mão e não é capaz de se defender de inimigos ou ladrões. Por aí se vê que eles não são deuses e vocês não devem temê-los. Quanto ao ouro de que são cobertos para ficarem bonitos, se ninguém lhes dá lustro, não brilha. Eles mesmos, nem quando foram fundidos, sentiram coisa alguma, embora não tenham vida. Eles foram comprados por um preço muito caro. Sem pés, são carregados nos ombros, mostrando aos homens a sua falta de valor. Até quem cuida deles passa vergonha, pois se um desses deuses cai no chão, ele é quem tem que levantá-lo. E quando alguém os coloca erguido de pé, eles não são capazes de andar por si mesmos. Se tombam, não podem se endireitar. Os dons
são oferecidos a eles como mortos, para proveito próprio. Os sacerdotes vendem o que foi sacrificado a esses deuses. A outra parte, as mulheres salgam sem dar nada aos pobres e necessitados. Até a mulher menstruada ou que acaba de dar à luz toca nesses sacrifícios. Portanto, sabendo que não são deuses, não tenho medo deles. Esses deuses de madeira, deuses dourados ou prateados, não podem escapar dos ladrões, dos assaltantes. Mais fortes, os ladrões arrancam-lhes o ouro ou a prata e vão-se embora carregando as roupas que esses deuses vestiam, sem que eles possam sacudir a si mesmos, sem que eles possam acudir a si mesmos. Mais vale um rei que mostra bravura, ou mesmo um objeto de utilidade em casa, do qual o dono pode se servir, pode usar, do que esses deuses falsos. Mais vale uma porta que, numa casa, protege tudo que está dentro, do que esses falsos deuses. Mais vale a coluna de madeira no palácio do que esses falsos deuses. O sol, a lua e as estrelas brilhando cumprem espontaneamente a missão de ser úteis. O relâmpago, quando aparece, é bem visível. O próprio vento sopra em qualquer região. As nuvens obedecem quando Deus as manda percorrer o mundo inteiro. O raio mandado lá de cima para devastar montes e matas cumpre o que lhe é determinado. Mas esses deuses, porém, não podem ser comparados com essas coisas, nem na aparência e nem na força. Portanto, como é possível pensar que sejam deuses ou chamá-los assim? São incapazes de promover a justiça, assim são incapazes de promover a justiça ou de fazer qualquer coisa boa para os homens. Portanto, sabendo que não são deuses, não tenham medo deles. Esses deuses não podem amaldiçoar e nem abençoar os fiéis, não podem servir os pagãos com sinais no céu, pois nem brilham como o sol, nem são claros como a lua. Até as feras valem mais do que eles, pois as feras podem fazer alguma coisa por si mesmas, a menos fugindo para o esconderijo. Então, em nada eles mostram ser deuses, por isso não tenham medo deles. Como espantalho em um pepinal, em uma plantação de pepino, que nada vigia, assim são esses deuses de madeira, dourados e prateados. Esses deuses de madeira, dourados ou prateados, se parecem como espinheiro no jardim, onde os passarinhos vêm pousar. Ou então como um cadáver jogado em cova escura, pelas roupas de purpura ou linho, que vão apodrecendo em cima deles. Vocês já podem saber que não são deuses, mas ao contrário, eles também serão consumidos e se tornarão vergonha para os pais. Então é melhor ser homem
honrado, que não tem ídolos, pois assim não terá nunca que se envergonhar. Bendito o nome do Senhor. Então, vejamos também o que falou o profeta Isaías no capítulo 45, na Bíblia Católica. Não falei em segredo, nem algum canto escuro da terra, e não disse aos descendentes de Jacó: procure-me em vão. Eu sou Javé, o Senhor vosso Deus, que proclama a justiça e mostra o que é reto. Esses que carregam suas imagens de madeira são ignorantes e dirigem suas preces a um Deus que não é capaz de salvar. O livro de Êxodo, a Bíblia Católica, capítulo 20, verso 4, diz assim: não faça para você ídolos nenhum, semelhança daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostrem diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Javé, o Senhor vosso Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, castigo a culpa dos pais nos filhos e netos e bisnetos. Mas quando me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. E a Bíblia Católica que confirma isso. Bendito é o nome do Senhor. E o profeta Isaías, no capítulo 44, do verso 9 ao 11, bendito o nome do Senhor, diz assim também. A Bíblia Católica: os fabricantes de estátuas são todos um nada. Suas coisas preferidas não têm valor. Seus devotos nada veem nem conhecem, por isso acabam sendo enganados. Quem formaria um Deus ou formaria uma imagem senão para conseguir alguma vantagem? Santo é Deus. Portanto, prezados e queridos irmãos, tudo isso está na Bíblia, dos evangélicos e dos católicos. Em outra parte ainda, Santo é o Senhor. Ainda fala, que diz assim: é degradante o que fabrica o ídolo e o que adora ídolo. É degradante, sabe por quê? Porque reduz o ser humano a uma condição mínima e desprezível. Pessoas que adoram ídolos não serão salvas. Veja o que fala e afirma a palavra de Deus no último capítulo da Bíblia, a Bíblia Católica, do começo ao fim das Escrituras. A Bíblia é taxativa. Deus nunca mudou e nunca mudará. O Apocalipse, capítulo 22, do verso 12 ao 15, que é o último livro da Bíblia, diz assim: eis que venho sem demora, e comigo trago salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho ou as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes são aqueles que lavam suas roupas para terem poder sobre a árvore da vida para entrar na cidade pelas portas, mas vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, os imorais, os assassinos idólatras e todos que amam
e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo e ele atentou para vocês todas essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da família de Davi e a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. Aquele que escuta isso também diga: vem. Quem estiver com sede, venha. Quem quiser, receba de graça da água da vida. E aqui Jesus está sendo claro. Imagine você, um assassino que matou muita gente. Foi cruel. É lógico, se não se arrepender, não vai para o céu mesmo. Vai ficar de fora. É um homicida. Mas já pensou um devoto de Aparecida ser, bendito é o nome do Senhor, um devoto de Aparecida ser comparado a um assassino? O que é mais grave? Responda para mim, você que está ouvindo essa mensagem, o que é mais grave para você? Pegar uma faca, matar uma pessoa, ou dar um tiro, matar uma pessoa? Ou é mais grave você se ajoelhar diante de um ídolo? Bendito seja o nome do Senhor. Aí você diz: pregador, imagina se ajoelhar diante da imagem da Aparecida, ou de um santo, de um padroeiro, isso não é pecado. Você se engana. Escute só. Para Deus é tão grave quanto ser um assassino. Está no mesmo grau de comparação, e não sou eu, pregador, que estou afirmando isso. É o Senhor Jesus, na última página da Bíblia, e está registrada na Bíblia Católica. Preste bem atenção, você só vai para o inferno se quiser. Jesus Cristo declarou: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. A Bíblia Católica alerta: não faça isso. Só o Senhor é digno de ser adorado. Nenhuma senhora, nenhum ídolo, nenhuma imagem, nada. Chegou a hora de você dar a tua resposta para Deus. Você quer continuar na condenação ou você quer receber de graça a água da vida? Quem ouve esta mensagem e quer receber de graça da água da vida, a pessoa que quer lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, receba Jesus Cristo, o eterno Salvador. Só a Ele adore, o Filho de Deus Altíssimo, com reverência, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e terás uma vida eterna em glória no céu. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado. Amém.